Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estar aqui uma vez mais para louvar, adorar e bendizer o nome daquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque através dele, por intermédio dele, nós estamos aqui nesta noite. Agradecer a vida do pastor presidente, agradecer aos obreiros e a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, irmãos, eu peço que os irmãos abram a vossa Bíblia, no livro do profeta Ageu, no seu capítulo 2. Deus, ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Creio que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ageu, no seu capítulo 2, o verso 1 até o 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, irmãos, glorificando o nome do Deus que vive e reina para todos sempre, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como já disse, irmãos, é um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta noite. Foi através de luta, foi uma semana difícil para nós, mas estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Quero justificar a ausência da minha esposa. Ela ficou com a minha filha mais velha, só está a Ana Luísa, a mais nova, aqui nesta noite. Mas a Ana Letícia, ela está adoentada, daí a minha esposa prove ao Senhor de deixar ficar ela em casa para cuidar dela. Mas nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Peço oração pela minha casa, pela minha família, peço oração pelo meu pai. Hoje ele tomou um escorregão no quintal de casa, acabou caindo, daí está em observação em Cunha, mas que, como um profeta, ele já usou para falar comigo: faça a minha obra, que da tua casa cuido eu. Então é dessa maneira, irmãos, que nós caminhamos, é dessa maneira que nós andamos e prosseguimos na presença de Deus, é fazendo a vontade de Deus, e o resto demais é o Senhor quem faz, irmãos. Tem muitas coisas que não estão nas nossas mãos, tem muitas situações que não está aqui no meu conhecimento, não está aqui no meu grau eclesiástico. O exemplo, o meu dinheiro ele não compra, a minha casa não compra, o meu carro não compra. Existem situações, irmãos, que é somente a mão de Deus para realizar. Por isso Paulo ele diz que estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim, irmãos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. É Deus quem faz a obra, é Deus quem opera em nossas vidas. É isso a qual nós devemos entender como igreja do Senhor, que nós somos, irmãos, dependentes do Senhor em todas as situações, em todas as ocasiões. E nesta palavra, irmãos, a qual Deus Ele coloca aos nossos corações nesta noite, Deus Ele quer que nós entendamos que Ele tem o controle da situação e que nós temos um chamado, nós temos um propósito. Propósito é esse que Deus tem o controle. Propósito é esse que Deus nos mostra, nos revela aquilo que Ele irá fazer em nossas vidas, aquilo que Ele irá realizar em nossas vidas, através da Tua palavra, a Tua palavra que tem poder para transformar, para mudar a história, a Tua palavra que tem poder, irmãos, para curar, para levantar, para ressuscitar. Esta palavra, irmãos, que está sobre as nossas vidas nesta noite. Deus, Ele nos revela, irmãos, os sonhos sobre nossas vidas. Deus nos revela as promessas sobre nossas vidas. Mas eu quero te dizer nesta noite, o processo, irmãos, nós só descobrimos com o nosso caminhar. Deus, Ele revelou para José a promessa, mas o processo Deus não mostrou para José. Deus, Ele mostra para nós, nos revela sonhos, mas não nos revela o processo. O processo você só vai descobrir através da sua caminhada. Mas nós temos que entender e ter em nossos corações que nós estamos debaixo, irmãos, de um propósito nessa terra. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para fazer a obra do Senhor. Nós somos chamados e somos escolhidos para fazer a obra do Senhor. Você está aqui nessa noite porque você é escolhido do Senhor para anunciar a palavra da salvação para aqueles que estão perdidos nessa terra. Este é o nosso propósito, a igreja, a qual Deus Ele nos separou através da palavra que tem um poder, que um dia chegou até nós. Esta palavra que um dia chegou até nossas vidas, nós agora somos responsáveis para permanecer nesta palavra e alcançar aqueles que estão lá fora. Você tem um propósito, você tem um chamado. Aleluia, amém, irmãos? E vemos, irmãos, através dessa palavra, que através da nossa vida, nós temos o poder, irmãos. Através das nossas ações, nós temos o poder de determinar aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, que você está debaixo de um chamado, de um propósito de Deus. Você foi escolhido, tirado lá do mundo através da palavra que te alcançou. A misericórdia de Deus alcançou a tua vida. E você hoje vive o propósito do Senhor. E através da sua caminhada, aquilo que você faz nessa caminhada, isto ativa as mãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, a qual nós lemos aqui sobre Ageu. Aqui vemos Deus levantar Ageu para falar com Zorobabel e aqui determinar 3 bênçãos sobre a vida de Zorobabel e Josué. Bênçãos tal, promessas tal, que no capítulo 2, no verso, aleluia, no verso 4, ele vai dizer assim, ó: ora pois, esforce-te Zorobabel, diz o Senhor, esforce-te também Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhar porque eu sou convosco, uma promessa. Porque eu sou convosco, uma promessa. A segunda promessa está no verso 5, que diz assim: segunda palavra concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio deles. Aleluia, outra promessa sobre nós. Primeiro Deus, ele levanta Ageu para dizer para Zorobabel que estava à frente de uma grande obra, da reconstrução do templo em Jerusalém. E ali Deus, ele lança uma promessa sobre Zorobabel a este povo, a qual se encontra entristecido com a obra.
Sabe por quê? Porque o seu coração estava apegado, ligado a ouro, a riqueza, a prata. E o coração deste povo estava ligado à construção do primeiro templo, a qual era um templo rico, a qual era um templo aparentemente, irmãos, cheio de glória, revestido de ouro por dentro e por fora. Quando eles viram, quando Esdras, ele vai descrever no seu capítulo 3, que quando este povo, eles viram a planta no chão, uns choravam de alegria, mas outros choravam de tristeza, porque ainda o seu coração estava naquele templo, o templo grandioso, o templo rico, o templo cheio de riquezas, onde Deus levanta Ageu para animar este povo. Deus, ele levantou Ageu para animar este povo, despertar este povo que estava em meio a uma grande obra. E lança 3 promessas para este povo. Eu estou contigo nesta obra. O meu espírito, como estava junto ao povo lá no Egito, também está contigo para te guiar, para te direcionar. Aí Deus continua a dizer para este povo que Ele faria tremer os céus e a terra e traria o desejado das nações sobre este templo, fazendo alusão ao seu Filho, fazendo alusão a Jesus Cristo, que Ele iria trazer a esta terra. Ele lança mais outra promessa, que a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. A glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. O povo estava triste, porque esse templo não tinha grandeza, não tinha ouro, não tinha riquezas. Mas Deus estava dizendo para este povo: o que vem aí é muito maior do que todo o ouro desta terra, do que toda a riqueza desta terra. O que eu trarei sobre esta casa é muito maior. Deus, ele diz no seu verso 8: minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor tem todas as coisas. O Senhor é dono do ouro e da prata. E para que a presença dEle venha habitar no nosso meio, eu não preciso me apresentar em aparências, em riquezas, e sim em simplicidade na sua presença. Para mim ser cheio da glória de Deus, eu quero que você entenda nessa noite. Não é o seu conhecimento, não é a quantidade dos seus cursos, não é a quantidade do teu dinheiro, não é o seu tempo de casa que fará você maior ou melhor que alguém, mas sim a sua simplicidade encherá o teu coração com a glória do Senhor. Aleluia. É a tua simplicidade, aleluia. Deus, ele não precisa do ouro e não precisa da prata. Aleluia. Deus, ele permitiu a este povo construir um templo ainda menor, ainda mais inferior, porque ele precisava mostrar que a glória e a grandeza dele se demonstra com sinais, com maravilhas, com glória, com batismo com o Espírito Santo. A glória de Deus, ela vai se manifestar na sua vida através da sua simplicidade. Aleluia. Então Deus, através da obra que Zorobabel e Josué, eles começam a executar na obra de Deus, na presença de Deus, para cumprir o seu chamado. Então desencadeia 3 promessas sobre a tua vida. Tem que estar em atividade. Tem que estar em atividade na casa de Deus, para desencadear
as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Nós olhamos para este contexto para nós entendermos que o nosso agir, irmãos, ele pode desencadear bênção e também maldições sobre nossas vidas. Nós devemos entender que nós temos um propósito e um chamado sobre nossas vidas. Estamos falando de um povo a qual foi separado, ainda lá na Pérsia, para a reconstrução de Jerusalém. Estamos falando de um povo a qual foi escolhido Zorobabel como líder de Judá, para trazer o povo judeu, para regressar a Jerusalém, para a reconstrução do templo, porque Deus necessitava de trazer adoração para o meio de Jerusalém. Deus necessita trazer adoração para o meio de Jerusalém. Então Deus separa homens valentes para a reconstrução de Jerusalém. Através do edito do rei Ciro, então regressa Zorobabel, Josué, sacerdote, e regressam para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Você está debaixo de uma chamada. Deus não te chamou a turnos. E quando nós olhamos para a luz da palavra, quando este povo eles ganham a liberdade, em 3 fases eles regressam para Jerusalém. Quando eles ganham a liberdade, essa é a primeira vinda do povo judeu. Ainda existe muitos que têm um chamado, mas ainda estão lá na Pérsia, lá na Babilônia. Porque ainda depende da reconstrução de Jerusalém, para que possam voltar para adorar a Deus. Então ainda existe um povo que ficou lá fora, que ficou ainda na terra estranha, porque tem um povo que foi chamado, que foi escolhido, e este povo tem por responsabilidade trazer a adoração para Jerusalém, edificar altar, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Você não foi chamado à toa. A obra de Deus não para em ti. A obra do Senhor não para em ti. Você é portador da promessa, e esta promessa que está sobre a tua vida fará alcançar vidas que estão lá fora. Eu tenho que entender isso, eu sou a continuidade do Evangelho do Senhor. Enquanto Jesus Cristo ele não voltar, eu sou a continuidade do Evangelho. Imagine, irmão, se o Evangelho tivesse parado lá atrás, há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás, Jesus estava na terra. E se quando mataram, perseguiram, o Evangelho parasse? Mas pelo poder da palavra de Deus, por mais que mataram, por mais que perseguiram, os pais da nossa fé, o Evangelho, a palavra de Deus chegou até nós. E assim continua da mesma maneira. João, ele escreve assim, na primeira epístola de João, no seu capítulo 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E no verso 3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, e testificamos dela. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então João está dizendo aqui, eu estava desde o princípio. Os meus olhos viram Jesus. Podemos testificar de Jesus. As minhas mãos puderam tocar na palavra da vida. Mas o que nossos olhos viu, e também o que os nossos ouvidos ouviu, isto
nós vos testificamos, para que vós também tenhas comunhão conosco. Ele dizendo que para que vocês tenham comunhão com os apóstolos, porque os apóstolos têm comunhão com Jesus e com o Pai. E você acha, irmãos, que não é necessário ter comunhão? Quando nós vamos mais à frente, no verso 5 diz assim: e esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Daí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas é a palavra de Deus que primeiramente ele entra em nós, através de um chamado, através de um propósito, que eu lá atrás não recusamos, que você lá atrás não recusou esse chamado. E esta palavra que te trouxe aqui, faz ter comunhão com pessoas que talvez você nunca imaginou sentar perto, estar do lado. Não é da mesma família, não é da mesma linhagem. Tem rico, tem pobre, tem branco, tem preto. São pessoas de todos os tipos, mas porém ligados pela mesma comunhão. A palavra de Deus que está em nós. Este é o propósito que Deus ele tem para nossas vidas. E através desta comunhão, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado, Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter acesso à árvore da vida e que possam entrar na cidade santa pelas portas. É necessário, irmãos, é necessário se lavar. Para nós se lavarmos é necessário termos comunhão uns com os outros. Quem nos traz essa comunhão é Cristo Jesus, para que nós possamos chegar a esta porta que se chama Cristo Jesus. É somente através do arrependimento que nós conseguimos alcançar a Cristo Jesus. Você está debaixo de um chamado. O chamado de Deus não para em você. O chamado de Deus não para em você. Este povo ele foi levantado para uma grande obra, para a reconstrução do templo. Porém, quando eles chegam em Jerusalém, os samaritanos se levantam. Para quê? Para impedir que eles realizam a obra, o propósito a qual eles foram chamados. Eles queriam infiltrar no meio deles. Porém, Zorobabel lhe diz assim, ó: essa obra é nossa. E cabe a nós realizar. Porque Deus tem colocado em nossas mãos. Então ali eles criam mentiras contra este povo. Enviam cartas até o rei da Pérsia. Ali proíbem a construção do templo. Proíbem a obra de continuar. Nesse chamado, irmãos, existirá pessoas que irão se levantar para que a obra de Deus pare na sua vida. Neste propósito, vai se levantar o inimigo para fazer parar a obra de Deus na sua vida. Por 15 anos, este povo para com a construção. Por 15 anos, eles pararam com a construção. Onde Deus levanta Ageu para profetizar a Jerusalém.
Deus levanta Ageu para falar com o povo que parou com a obra, porque não aguentou a afronta do inimigo, não aguentou a luta, não aguentou a prova. Quando a afronta chegou, a obra também parou. Isso é a realidade com este povo, que veio para a reconstrução deste templo. Quando o inimigo bateu na porta, eles também pararam. Deus então levanta Ageu, no seu capítulo 1 de Ageu, no verso 2, Deus levanta Ageu para dizer para este povo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Eu com temor e tremor, irmãos, eu venho aqui como um profeta de Deus para dizer para esta casa de oração. Eu tenho um temor diante de Deus, irmãos, que eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Eu digo ao Senhor que quando prover o Senhor que eu não for mais útil, o Senhor me recolha. Porque eu estou aqui para dizer aquilo que Deus Ele tem para nossas vidas. Como lemos no capítulo 2, a qual foi ativado a promessa sobre a vida de Zorobabel, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Nós vemos aqui agora, um pouco anterior, um pouco antes, Deus aqui fechando os céus sobre a vida deste povo. Deus trancou os céus, porque este povo temeu a afronta do inimigo. Este povo, uma hora que foi chamado para fazer a vontade de Deus, agora por temer a afronta, eles pararam. Eles pararam. Sabe por que eu penso dessa maneira? Sabe por que Deus Ele quer falar conosco? Porque no coração deles, ele já estava em Jerusalém. Eles já tinham chegado em Jerusalém. Eles já não estavam mais lá cativos como escravos. Mas nós devemos lembrar e entender que uma vez chamado para estar em Jerusalém, Deus Ele nos chamou para realizar uma grande obra. Porque ainda lá na Pérsia ou lá na Babilônia, ainda tem um povo que necessita do templo de Deus. Aleluia. E este povo parou de construir. E este povo parou de fazer, já pensando somente no seu umbigo e na sua vida. Sabe por quê? Quero te dizer aqui na história para você entender. Eu já estou na igreja. A minha vida já está salva. Vamos fechar a casinha, é isso mesmo. Arabana, Surianas. Oriana, Suriamanas. Deus te trouxe aqui porque Deus quer um despertamento na tua vida. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te colocou em Jerusalém para reconstruir, para trazer adoração, porque tem um povo lá fora que depende de ti. Aleluia.
Deus te colocou aqui no lugar de honra, no lugar de destaque, mas não é para sentar, não é para ficar parado, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito contigo, igreja. Deus tem um propósito contigo. O céu se fechou. O céu se fechou. Mas por quê? Porque eu parei. O céu se fechou, sabe por quê? Porque no coração está dizendo, ainda não é tempo de fazer a obra. No coração deles estava dizendo, ainda não é tempo de construir a casa de Deus. E Deus levantou Ageu dizer, e as vossas casas são todas forradas, todas com cedro. E vocês se preocupando só com suas coisas. E a obra de Deus como está? Tem muita achando que por estar em Jerusalém não está salvo. Ai, sabarai. Oriamandas. Ai, sobianesha. Orianai, sabana. Ai, Oriamanas, Orianesha. Existe um povo que necessita de ti. Deus te colocou aqui dentro. Aleluia. Porque existe uma grande obra e essa obra não pode parar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Verso 5 diz assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não se farta. Bebeis, mas não se sacia. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Aleluia. Verso 7, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Verso 9, olhaste para muito, mas em que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e a cada um de vós corre para a vossa própria casa. Aleluia. É com temor e com tremor, irmãos, que eu venho dizer essa palavra aos nossos corações, e essa palavra corta aqui. Vem cortando aqui primeiro. Deus está falando com Israel. Deus está falando com Judá, que estavam preocupados apenas com seus afazeres. A partir da afronta que o inimigo ele teve, que o inimigo ele vem mesmo para afrontar a nossa vida, para fazer parar a obra. Mas a obra de Deus ela não pode parar, porque nós temos um chamado. Esse chamado é: prepara a casa para que aqueles que estão lá fora possam entrar dentro da casa. Aleluia. Aleluia! Você foi chamado e escolhido porque tem um povo lá fora. Você foi chamado e escolhido porque tem um povo lá fora que depende de ti. Aleluia! Deus te colocou em Jerusalém porque ficou um povo ainda na Pérsia. Deus te colocou em Jerusalém porque ainda tem um povo lá na Pérsia. Mas por causa do vosso coração, que não aplicou para fazer primeiramente a vontade de Deus, Deus fechou os céus.
Verso 10 diz: por isso retém os céus e o orvalho, e a terra retém seus frutos. Verso 11: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus, ele fechou os céus, porque o povo estava preocupado apenas com as suas riquezas e os seus afazeres, e deixando em segundo plano o seu chamado. Quer prioridade com Deus? Dê prioridade também a Ele. Você foi chamado, moço. Agora é você quem determina as bênçãos. Se vai chover promessa ou se o céu vai se cerrar. O mesmo profeta, ele foi chamado para levantar um povo, para despertar este povo, porque deixaram de realizar e fazer a vontade de Deus. Mas também o mesmo profeta, ele levantou e falou assim, ó, fala para eles, não desanimar não. Fala para eles que eu sou contigo. Fala para eles que o mesmo Espírito que estava com o povo lá no Egito está com eles. Fala também para eles, a casa que tem Jesus, a glória dela, do último estado, será maior do que a do primeiro estado. A casa que tem Jesus, ela será maior e melhor. Está em tuas mãos, irmãos. É apenas entender o chamado que Deus ele tem para nossas vidas. E ativar as promessas que Deus ele tem para derramar em nossas vidas. Este povo estava preocupado apenas com seus afazeres. E esqueceram da obra de Deus. Esqueceram da obra de Deus. Deus está falando com vidas aqui, não fala com parede, irmãos. Ele não fala com paredes. O que ele diz que vai clamar, as pedras vai clamar quando eu não clamar, mas as pedras clamam. Se eu não clamar, a pedra clama, mas ele não fala com parede, não. Deus está falando para vidas aqui neste lugar. É tempo de aplicar o vosso coração aos vossos caminhos e fazer a vontade de Deus. Tem ministérios parados. Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Existe ministério parado, propósito que Deus colocou nas tuas mãos lá atrás. Você está deixando morrer, porque o inimigo se levantou para afrontar. Você tem deixado parar aquilo que Deus tinha colocado como propósito na sua vida. É tempo de se levantarmos para uma grande promessa. Enquanto nós recuamos, o céu se fecha. Mas quando nós se colocamos de pé, como Zorobabel se colocou de pé, as promessas se abriram sobre a tua vida. É tempo de se levantar, igreja. É tempo de se levantar, ó igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Remédio que cura, ele desce amargo. Remédio que cura, ele é amargo. Mas leve essa palavra para a sua vida, irmãos. Tem ministérios parados. Reative esse ministério. E naturalmente, as bênçãos do Senhor reativarão sobre a sua vida. Deus fechou os céus, porque pararam. Comece a caminhar, e você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Não basta estar em Jerusalém. Jerusalém é a igreja hoje, irmãos. Não basta estar aqui, mas realize aquilo que Deus colocou na sua vida, porque lá fora tem um povo que depende de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. Aleluia. Deus falou, continua falando conosco nesta noite.
com certeza Deus falou no teu coração também. E foi-me dada a oportunidade de fazer um convite. O melhor convite que foi feito na minha vida até hoje é esse que eu vou fazer nesta noite para você. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo falou no seu coração? Levante a sua mão dando um sinal, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Ou tem alguém nesta noite que já serviu ao Senhor e deixou, voltou para trás. É a sua oportunidade também de reconciliar com o Senhor. Tem alguém nesta noite? Dá um sinal aí, nós iremos orar por você e também o seu nome será escrito no céu. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor te dê outra oportunidade. Graças a Deus, maravilhoso é a palavra do Senhor. Deus continue abençoando toda a igreja do Senhor. Irmão Rony, que dirigiu o trabalho, e também irmão presbítero Jean, que pregou a palavra. Deus vos abençoe. Toda a igreja do Senhor, que junto, irmãos, louvamos ao Senhor nesta noite e saciamo-nos da sua palavra, que é pão para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Toniel, vem passar para nós os avisos. Os cultos da semana. Segunda-feira, culto na casa da irmã Xanda. Dirigente João de Oliveira, para pregar irmão Rony. Quarta-feira, culto na casa da irmã Olívia. Dirigente pastor Pedro, para pregar presbítero Darcy. Sexta-feira, culto na casa do evangelista Neil. Dirigente Valdir, para pregar Diácono Jair Furino. Domingo, culto com as irmãs. Dirigente a irmã Josirene. Quem estará pregando é a irmã Geni. Amém. Amém. Está aí a agenda dos cultos, Então vamos esforçar, cooperar, Participar dos trabalhos do Senhor. O Senhor continuará nos abençoando. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus nosso Senhor, também os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet, participam do culto conosco. Deus vos abençoe a todos. Irmãos, resta nós orar, agradecermos a Deus por mais este culto realizado. Colocamos de pé, oramos agradecendo ao Senhor nosso Deus. Aleluia. O presbítero Darcy vem orar e o pastor Osmar vai despedir com a bênção. Oremos agradecidos, Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de toda a eternidade, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela providência do Senhor, de mais um dia de vida, pelo Senhor usar de misericórdia com cada um de nós, nos trazer à Tua casa para ouvir a Tua palavra. Senhor, abençoa a cada um destes, Senhor, que chegaram esta noite, e aqueles que assistem via internet, Senhor, que puderam, Senhor, alimentar as almas da Tua palavra, que é alimento sólido para aquele que espera a Tua vinda, Senhor. Eu oro agradecido por mais esse trabalho, em nome de Jesus.